Acalme-se. Respire. Há algo sagrado no silêncio da madrugada. Enquanto o mundo ainda dorme, o céu prepara um novo dia. E com ele, novas possibilidades. Tudo aquilo que parecia distante, impossível ou atrasado, está mais perto do que você imagina. Existe um momento silencioso entre o fim da noite e o nascer do dia onde milagres começam a se formar. É nesse instante que o universo sussurra para quem sabe ouvir. Acalme-se. Tudo virá pela manhã. Você não está aqui por acaso. Existe um chamado dentro de você. Um chamado para despertar, alinhar-se com a prosperidade e viver a vida que Deus planejou. E essa jornada começa exatamente nas primeiras luzes do dia. Os primeiros 20 minutos após abrir os olhos não são apenas uma rotina qualquer. São um portal, um ponto de acesso direto ao seu subconsciente. E tudo o que você pensar, declarar e sentir nesse instante será como uma semente lançada no solo fértil da sua mente. Napoleon Hill dizia que você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E o que você é começa a ser moldado nos primeiros pensamentos do seu dia. Por isso, neste vídeo, você vai conhecer um ritual simples, mas transformador. Um ritual dividido em 2 momentos. O silêncio da noite, quando preparamos a terra, e os primeiros 20 minutos da manhã, quando plantamos as sementes da nova realidade. Prepare-se, porque quando você muda o que pensa ao acordar, você muda o que vive durante todo o dia. E quando isso se torna hábito, sua vida nunca mais é a mesma. O que você pensa ao acordar é mais importante do que tudo o que fará ao longo do dia. Nos primeiros 20 minutos após abrir os olhos, sua mente está em um estado de altíssima receptividade. Ainda operando entre as ondas alfa e teta, ela absorve com mais facilidade tudo o que é dito, sentido e imaginado. Esse é o momento em que o subconsciente, que passou a noite inteira trabalhando em silêncio, ainda está aberto, vulnerável, esperando por comandos. E o que você oferecer a ele, ele irá obedecer. Não com palavras apenas, mas com energia, com fé, com vibração. Você já reparou como algumas pessoas parecem começar o dia com uma força invisível? Elas acordam calmas, centradas, seguras, e tudo flui. Enquanto outras, antes mesmo de sair da cama, já estão presas em pensamentos de escassez, medo ou frustração. A diferença está na programação. A mente foi treinada para acordar vibrando ou desmoronando. E essa programação pode ser mudada. Você pode acordar cada dia com uma vibração nova, escolhida por você. E essa escolha acontece nos primeiros 20 minutos. O que você tem feito com esse tempo sagrado? Você tem alimentado sua mente com afirmações de poder ou com notícias de desgraça? Tem meditado na gratidão ou nas dívidas? Tem se lembrado do que está criando ou do que perdeu? A resposta está moldando a sua realidade. Como dizia Earl Nightingale, tornamo-nos aquilo que pensamos na maior parte do tempo. E no início do dia, a mente ainda não está ocupada com distrações. Ela está limpa, pronta. E por isso, o que é colocado ali cresce com mais força. Agora pare e reflita. Hoje, ao acordar, qual foi seu primeiro pensamento? Ele estava alinhado com a vida que você deseja viver? Se não estava, não se culpe. Apenas decida. A partir de hoje, os primeiros 20 minutos do seu dia serão sagrados. Serão o altar onde você oferece ao universo a sua intenção, a sua fé e a sua verdade. Imagine sua mente como um campo vasto e fértil. Todas as manhãs, assim que você desperta, esse campo está úmido, receptivo, pronto para receber sementes. E essas sementes são os pensamentos, as palavras e os sentimentos que você cultiva ao despertar. A maioria das pessoas não percebe, mas planta todos os dias as mesmas sementes: preocupação, medo, pressa, julgamento. Elas acordam e imediatamente abrem o celular, se conectam às redes sociais, às cobranças, às notícias negativas. E assim, sem saber, estão semeando exatamente aquilo que querem evitar. A boa notícia é que você pode mudar o tipo de semente. Pode escolher conscientemente o que vai plantar.
e a colheita será diferente. Como ensinava Wallace D. Wattles, existe uma matéria pensante de onde todas as coisas são feitas, e essa matéria responde aos pensamentos que lhe são impressos. Ou seja, o universo responde àquilo que você imprime na sua mente, e o momento mais poderoso para imprimir algo novo é pela manhã, quando o solo do subconsciente ainda está fresco. Se você acorda e diz a si mesmo, eu sou prosperidade, eu atraio oportunidades, minha mente é um portal para infinitas possibilidades. Essas afirmações não são apenas frases bonitas. Elas são códigos, comandos, e com a repetição, esses códigos se tornam crenças. E toda crença molda a realidade, mas é preciso sentir. É preciso declarar com intenção. A emoção é a água que faz a semente germinar. Não basta dizer, é preciso acreditar. E acreditar, muitas vezes, é um exercício, é um treino. E esse treino começa no instante em que você abre os olhos. A sua mente está sempre ouvindo, sempre obedecendo. E a pergunta que fica é, o que você tem ordenado a ela todas as manhãs? Existe um padrão silencioso entre aqueles que conquistam grandes vitórias na vida. Um padrão que vai além do esforço, do talento ou das condições externas. É algo mais profundo, mais sutil, mais poderoso. Um segredo que não está nos livros comuns, mas que está presente na rotina dos grandes mestres da prosperidade. Todos eles, sem exceção, praticavam uma reprogramação mental diária logo ao despertar. Eles sabiam que o sucesso não começa com uma decisão externa, mas com uma convicção interna. E essa convicção precisa ser cultivada todos os dias, como uma chama que não pode se apagar. Napoleão dizia que o pensamento é a única coisa que o homem pode controlar completamente. E os primeiros momentos do dia são os mais fáceis para exercer esse controle, porque ainda não fomos bombardeados pelas distrações do mundo. Ainda estamos limpos, abertos, sensíveis. Earl Nightingale ensinava que o segredo do sucesso era simples. Somos aquilo que pensamos. Ele gravava todos os dias sua própria voz, dizendo frases de poder, e ouvia aquilo assim que acordava. Não para se iludir, mas para se lembrar de quem ele estava escolhendo ser. Wallace Wattles, por sua vez, afirmava que o pensamento disciplinado é a chave da criação consciente. Para ele, começar o dia em conexão com ideias de abundância era a maneira mais certa de atrair prosperidade. Esses homens não apenas sabiam disso, eles faziam disso um ritual. Eles entendiam que o estado mental da manhã é a fundação sobre a qual todo o restante do dia será construído. E agora, esse mesmo segredo está nas suas mãos. Não como uma teoria, mas como um caminho. Um caminho que pode ser trilhado por qualquer pessoa disposta a assumir a própria mente como solo sagrado e usar os primeiros minutos do dia para plantar o que deseja colher. Esses mestres não apenas estudaram a mente humana, eles a treinaram. Eles sabiam de algo que a maioria das pessoas ignora. A mente não decide o que é verdade, ela aceita o que é repetido com emoção. E por isso, eles escolheram o que repetiam todos os dias. Napoleon Hill revelou: você pode influenciar seu subconsciente por meio da repetição de afirmações carregadas de fé. Ele acreditava e provou que a mente subconsciente pode ser programada com declarações poderosas, desde que sejam repetidas todos os dias, nos momentos certos, especialmente ao acordar e antes de dormir. Earl Nightingale entendia que as palavras têm energia. Ele dizia que a mente é como um jardim. Se você não plantar flores, o mato toma conta. Por isso, ele escolhia cuidadosamente as primeiras palavras que ouvia e dizia todos os dias, porque o que entra primeiro, domina. Já Wallace D. Wattles nos lembra que o pensamento criador não é passivo. Pensar de forma certa é a base de toda prosperidade, ele dizia. Pensar de forma certa significa pensar com direção, com propósito, com fé. E não há momento mais poderoso para isso do que quando o dia ainda nem começou. Esses homens sabiam que, se você acorda já em alinhamento com a sua visão de sucesso, o universo começa a responder imediatamente.
porque o universo não responde ao que você deseja superficialmente. Ele responde ao que você vibra profundamente. E a vibração nasce dos pensamentos dominantes que você alimenta. Eles não esperavam se sentir confiantes para repetir suas verdades. Eles repetiam até que a confiança surgisse. Eles não esperavam a realidade mudar para mudar os pensamentos. Eles mudavam os pensamentos e a realidade seguia. O que eles sabiam, agora você sabe e pode aplicar. A mente é sua. O tempo é agora. Antes de o dia começar, é à noite que tudo se organiza. A verdade é que o que você pensa antes de dormir é como a última semente lançada no campo da mente. E essa é a que tem mais tempo para crescer. Enquanto você dorme, sua mente consciente se silencia, mas o subconsciente permanece ativo, operando silenciosamente, absorvendo, processando, atraindo. E tudo o que foi entregue a ele nas últimas horas do dia é usado como matéria-prima para criar o que virá. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente age continuamente, quer estejamos acordados ou dormindo. Ele está sempre trabalhando. E a questão é, para quem ele está trabalhando? Para seus medos ou para seus sonhos? Para a escassez ou para a abundância? Se você dorme se lamentando, preocupado, assistindo notícias negativas, seu subconsciente recebe o comando. Continue criando mais disso. E é exatamente isso que ele faz. Mas se você termina o dia repetindo afirmações de fé, gratidão e prosperidade, sua mente entende. É isso que ele quer. Vou trabalhar nessa direção. E começa a alinhar ideias, emoções, oportunidades e até o seu humor do dia seguinte com essa nova vibração. E é por isso que o ritual que você está prestes a aplicar tem duas fases, a preparação noturna e a ativação matinal. O sono é o intervalo entre essas duas etapas, onde o subconsciente conecta as peças invisíveis do seu destino. Você planta à noite e colhe pela manhã. Portanto, antes de dormir, não entregue sua mente ao acaso. Crie um clima sagrado, desligue os ruídos, feche os olhos, respire e repita: eu sou próspero. O universo conspira a meu favor. Tudo está fluindo para mim com perfeição. Essas palavras não ficam apenas no ar. Elas entram, elas se instalam. E enquanto você dorme, elas trabalham. As palavras que você repete todos os dias se transformam na pessoa que você se torna. Não são apenas frases soltas, são códigos, são ordens silenciosas dadas à mente subconsciente, que por sua vez molda comportamentos, percepções, emoções e decisões. Napoleon Hill afirmava com clareza: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas entre conceber e alcançar, existe um processo, e esse processo é a repetição. Repetição com emoção. Repetição com intenção. É por isso que o ritual da prosperidade exige afirmações específicas, claras e carregadas de verdade espiritual. Frases como: eu sou prosperidade. Eu atraio oportunidades todos os dias. Minha mente é um portal para infinitas possibilidades. Deus me guia em direção à abundância. O dinheiro chega a mim com leveza e propósito. Essas declarações não são para convencer o mundo, são para convencer você. Porque uma vez que você se convence, o mundo responde. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você acredita ser. E o que você acredita ser nasce daquilo que você repete com fé. A identidade não é algo fixo, é moldável, é construído. E as afirmações são ferramentas de construção dessa nova identidade. Quando você diz eu sou prosperidade, com firmeza e verdade, você não está apenas dizendo, você está se tornando. Mas atenção, não basta repetir mecanicamente. O subconsciente responde ao que é sentido. Por isso, ao afirmar, respire, visualize e sinta. Imagine a sensação de segurança, de plenitude, de liberdade. Veja-se vivendo a sua nova realidade e faça isso todos os dias. De manhã, para iniciar o dia com direção. À noite, para terminar o dia com alinhamento.
A mente precisa de constância para reprogramar, e as afirmações são as sementes da nova colheita. Você é aquilo que afirma ser. Escolha com sabedoria o que declarar. Transformar sua mente não é um ato único, é uma prática. A mente subconsciente, como uma terra fértil, precisa de repetição constante para substituir padrões antigos por novas verdades. É por isso que o ritual que você está aprendendo deve ser feito por 21 dias consecutivos. Por que 21 dias? Porque esse é o tempo mínimo necessário para que um novo padrão mental comece a se instalar. Durante esse período, cada repetição fortalece uma nova conexão neural, um novo pensamento, uma nova vibração. Napoleon Hill ensinava que pensamentos dominantes, quando misturados com emoção, se tornam crenças. E a única forma de um pensamento se tornar dominante é pela repetição diária. Quanto mais se repete, mais real aquilo se torna para sua mente. E esse ritual é simples, mas poderoso. Todas as noites, antes de dormir, você declara suas afirmações com emoção. Visualiza sua nova realidade. Sente a vibração daquilo que quer atrair. Entrega ao subconsciente a missão de trabalhar por você enquanto dorme. E todas as manhãs, nos primeiros 20 minutos, você repete as mesmas afirmações. Reacende a chama da fé. Fortalece a identidade. Relembra à mente quem você está decidindo ser. Essa repetição dupla, noite e manhã, é o que sela a transformação. Faça isso por 21 dias, sem falhar, mesmo quando não tiver vontade, mesmo quando parecer repetitivo, porque é na repetição que mora o milagre. É no compromisso silencioso com você mesmo que a vida começa a mudar. Você não está apenas mudando pensamentos, está mudando sua frequência, sua identidade, sua realidade. E lembre-se, não é sobre fazer com perfeição, é sobre fazer com intenção. Um passo por dia, uma afirmação por vez, uma nova vibração sendo criada. Abundância não é algo que se conquista, é algo com que se sintoniza. Tudo o que você deseja já existe no plano invisível. E o que atrai isso para a sua vida não é esforço descontrolado nem sorte. É alinhamento vibracional. A mente, como dizia Napoleon Hill, é um imã. Ela atrai tudo aquilo com o qual está em harmonia. E a pergunta é: com o que sua mente tem estado em harmonia? Você pode orar por prosperidade, mas se seus pensamentos forem de escassez, medo e limitação, sua vibração vai repelir exatamente o que você diz querer. Por isso, o segredo está em tornar-se o tipo de pessoa que naturalmente atrai riqueza, paz, oportunidades. E isso começa com o que você cultiva por dentro. Alinhar-se com a abundância é entrar num estado de confiança silenciosa. É pensar como alguém próspero, falar como alguém próspero, agir como alguém próspero, mesmo antes de ver resultados externos. É por isso que as afirmações são tão poderosas. Quando você declara "eu sou abundante" com emoção, você não está apenas descrevendo uma realidade. Você está criando uma. Está dizendo à mente: é isso que eu escolho viver. E quando essa escolha é sustentada por dias, semanas, ela começa a modificar sua energia, sua percepção, seus comportamentos. E o universo, que responde à vibração e não ao pedido, começa a trazer aquilo que corresponde ao novo estado interno. Wallace D. Wattles dizia: o primeiro passo para viver com abundância é formar uma imagem clara e constante do que você quer e manter essa imagem com fé. Alinhar-se com a abundância é justamente isso: viver com fé, pensar com clareza, sentir com confiança. E tudo começa nos primeiros minutos do seu dia, antes de pegar o celular, antes de mergulhar no mundo. Conecte-se com a vibração da abundância. Respire fundo, sorria, declare com fé e sinta como se tudo já estivesse a caminho. Porque está. Deus não responde ao desespero, Ele responde à fé. O universo não entrega o que você implora, Ele manifesta aquilo com o qual você está alinhado. E esse é um dos maiores segredos espirituais da manifestação. Não é sobre pedir, é sobre tornar-se. Napoleon Hill afirmava com convicção:
Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E essa é uma das leis mais profundas da criação consciente. A realidade externa é apenas um reflexo da sua realidade interna. Se você deseja prosperidade, precisa se tornar uma pessoa próspera internamente. Se deseja abundância, precisa pensar, falar e agir como alguém que já vive nessa vibração. Não se trata de fingimento, se trata de fé ativa, fé encarnada, fé aplicada. O Criador não nega abundância a ninguém. O que acontece é que a maioria das pessoas vive numa frequência que bloqueia o fluxo, carregam culpa, medo, autossabotagem. E por mais que o universo esteja sempre pronto a entregar, não pode atravessar a barreira da mente fechada. Mas quando você começa a se ver como digno, como merecedor, como canal de bênçãos, algo muda. As portas se abrem, as respostas vêm, as pessoas certas aparecem. E nada disso é coincidência, é consequência. A identidade espiritual que você assume molda o mundo à sua volta. Se você acorda todos os dias e declara: eu sou abençoado, Deus me guia, o universo trabalha a meu favor. Essas palavras criam raízes no subconsciente, ecoam no campo invisível e voltam como realidade manifesta. Deus coopera com quem se posiciona. O universo conspira a favor de quem se alinha. E isso acontece não quando você diz com os lábios, mas quando você acredita com o coração. Então pare por um instante e reflita. Quem você tem escolhido ser? Quais têm sido suas declarações diárias? O que você tem emitido? Porque o que você emite, volta. Agora que você compreendeu a importância da preparação mental, é hora de aplicar. A transformação acontece na prática. E este ritual é simples, direto e acessível a todos. Ele se divide em 2 momentos: à noite, antes de dormir, e pela manhã, nos primeiros 20 minutos. Etapa 1. À noite. Preparação do subconsciente. Antes de deitar, crie um ambiente de calma. Desligue a televisão, o celular, os ruídos externos. Acenda uma luz suave. Respire profundamente e desacelere. Você está prestes a programar o solo da mente para receber novas sementes. Feche os olhos e declare frases como: enquanto eu durmo, minha mente atrai riqueza. Sou guiado por Deus e pelo universo para uma vida de propósito. Amanhã será um dia de oportunidades e milagres. Repita essas afirmações com fé. Visualize o que deseja. Sinta como se já estivesse vivendo isso. Entregue ao subconsciente uma imagem clara e carregada de emoção. Depois, apenas confie. Entregue e durma em paz. Etapa 2. Pela manhã. Ativação da transformação. Ao acordar, antes de olhar o celular, antes de levantar da cama, respire fundo. Traga à mente a imagem da vida que deseja. E então, declare: eu sou prosperidade. Minha mente é um portal para infinitas possibilidades. Hoje é um dia abençoado e alinhado com meu propósito. Fale com convicção, sinta e repita ao menos 3 vezes. Se puder, levante-se com essa vibração. Evite começar o dia com pressa ou ruído. Mantenha-se centrado por alguns minutos, como quem carrega um segredo poderoso no coração. Repita esse processo por 21 dias, todos os dias, e observe: algo dentro de você vai começar a mudar. E quando você muda, tudo muda. Lembre-se, não é sobre o tempo que leva, é sobre a decisão de começar e de continuar. Porque cada vez que você declara, sente e acredita, uma nova semente está sendo plantada. Acalme-se. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa saber o como. O universo já está movendo as peças. Deus já ouviu sua fé. E sua mente, agora consciente, está se abrindo para um novo tempo. Lembre-se, tudo o que você deseja já existe e está a caminho. Mas o caminho não se revela para quem corre desesperado, e sim para quem caminha com fé. Você aprendeu aqui que os primeiros 20 minutos do seu dia são sagrados, que o que você pensa, sente e declara nesse instante molda tudo que virá.
Você entendeu que o subconsciente precisa ser preparado à noite, com afirmações, visualizações e gratidão. Você conheceu o segredo dos mestres da mente, o poder da repetição, a força da emoção e a certeza de que o universo não responde ao desejo, ele responde à frequência. Agora a escolha é sua. Você pode continuar repetindo as dores de ontem, ou pode começar hoje a declarar a vida que deseja viver. Pode dormir com medo, ou pode adormecer com fé. Pode acordar com pressa, ou pode despertar com presença. Tudo começa com uma decisão silenciosa, um compromisso com você mesmo, uma frase dita com verdade, uma prática feita com constância. Por isso, escreva agora nos comentários: eu sou prosperidade. Eu escolho vibrar com a abundância todos os dias. Esse simples gesto reforça a nova identidade que você está assumindo e declara ao universo: eu estou pronto. Se essa mensagem tocou sua alma, clique em curtir. Compartilhe com alguém que precisa despertar para esse poder. E inscreva-se neste canal, não apenas como apoio, mas como um compromisso espiritual com sua própria evolução. Acalme-se. O tempo de florescer chegou. E tudo virá pela manhã.